Olá, começa agora mais um Academia e no programa de hoje a gente vai falar sobre a Comissão Nacional da Verdade. Quem apresenta o estudo pra gente é o mestre em Ciência Política e especialista em Direito, Alessandro Rodrigues. A Comissão Nacional da Verdade como instrumento capaz de alcançar a reconciliação no Brasil. Dissertação apresentada ao Centro Universitário Unieuro como requisito parcial do curso de mestrado em Ciência Política para obtenção do título de mestre. Orientador, professor doutor Carlos Frederico Domingues Ávila. E para debater esse tema com a gente, eu recebo aqui no estúdio o doutor em Ciência Política pela Universidade de Paris, Panthéon Sorbonne, Vicente Fonseca, e o doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, Carlos Domingues Ávila. Obrigada, doutor Vicente, pela sua presença aqui no Academia. Muito obrigado. O prazer é todo meu, é uma honra estar aqui com vocês, sobretudo acompanhando o trabalho do professor Alessandro, né? E estar ao lado do grande professor Carlos Domingues Ávila, um dos grandes professores de Brasília e um dos que mais publicam aqui em Brasília sobre esse tema: política, direitos humanos, cidadania e violência. Obrigada, Carlos, pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Bom, e agora a gente vai entender um pouco melhor esse tema. Confira um rápido resumo da dissertação. A dissertação analisa a política da justiça de transição, como é chamada a passagem do regime ditatorial para a democracia, e a eficácia da criação da Comissão Nacional da Verdade, que investiga os crimes cometidos pelo Estado entre os anos de 1937 e 1985. O autor questiona: a Comissão da Verdade realmente promove a reconciliação nacional entre vítimas e Estado? Professor Alessandro, muito obrigada pela sua presença aqui na Academia. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, inclusive para falar de um tema tão caro para mim e que eu acredito também é muito caro para a sociedade brasileira atualmente. Verdade, eu já queria começar sabendo o porquê da escolha desse tema, então. Como eu te disse, o tema é muito caro por conta da sua atualidade e, ao mesmo tempo, por conta de promover, na verdade, uma busca ao passado muito recente no Brasil, que muitos desconhecem, que é o passado em que o Brasil ficou sob a égide do regime militar. Esse regime militar, que durou 21 anos, trouxe graves consequências para o imaginário brasileiro que se refletem até hoje. Prova disso é que, em 2011, foi criada uma lei federal, a Lei 12.528, de 2011, que era para construir ou promover uma busca da verdade real sobre o que aconteceu naqueles anos chamados anos de chumbo. Até então era tudo muito obscuro, né? Até não sabia, então, o que tinha acontecido. Exatamente. Havia muitas perguntas e algumas sobejaram ainda hoje, algumas ainda restaram ainda não respondidas, mas há um grande mérito nessa construção, que foi a criação da Comissão Nacional da Verdade, que por mais de 2 anos promoveu um intenso estudo acerca de todas as consequências desse regime militar, desde efetivamente os atos governamentais, quanto efetivamente os desaparecimentos políticos, a promoção de torturas. E nesse trabalho, muito foi produzido. Então, a partir dessa criação, na verdade, da Comissão na Verdade, eu me vi envolto a uma dúvida, a um esclarecer sobre esse passado recente que realmente me seduziu. Aproveitei isso e levei isso para a vida acadêmica, né? Qual foi a metodologia usada? Por conta da Comissão Nacional da Verdade estar em efervescência, ou seja, em pleno vapor na produção de depoimentos, de oitiva daqueles que passaram por torturas, né? Testemunhas, a produção de documentos de fontes diretas foi muito robusta. Então, a primeira metodologia foi usar fontes diretas. E também indiretas, livros acerca do tema, que são, por conta dos 50 anos, inclusive, da instalação do regime militar, em 2014, a produção de livros foi muito frequente, além daqueles que já eram clássicos, né? Por conta disso, a utilização da metodologia foi tanto fontes diretas, aqueles que foram ouvidos pela Comissão Nacional da Verdade, relatórios produzidos pela Comissão na Verdade, fontes indiretas, como esses livros, a bibliografia é muito vasta, e também a oitiva daqueles que estão tentando fazer com que esse passado recente tenha uma nova visão. Isso eu digo politicamente. Então, eu fui ouvir vários deputados que tinham projetos, inclusive,
para promover a reinterpretação ou a revisão da lei da anistia no Brasil, que é uma lei que promoveu uma anistia ampla e restrita, sendo que tanto aqueles que promoveram desaparecimentos, torturas, foram anistiados, quanto aqueles que lutaram contra o regime. Então, a partir daí, fui ouvir esses deputados e conhecer também os seus projetos de lei. Bacana. Bom, você citou aí a bibliografia, separou também para a gente 3 livros. A gente confere agora quais são. Memória, Verdade e Responsabilização. Simone Martins Rodrigues Pinto, editora UNB. Temas de Direitos Humanos. Flávia Piovesan, editora Saraiva. Direitos Humanos, Cidadania e Violência no Brasil. Obra conjunta de 3 autores. Editora CRV. E esse último livro, o professor Alessandro trouxe aqui para a gente, né, que tem como também organizadores os nossos debatedores aqui do programa. Ajudou muito esse livro? Ajudou bastante. É um livro que, numa dissertação, a bibliografia a ser consultada tem que ser sempre bastante vasta, né? Porque o tema exige uma certa profundidade. Mas eu destaquei alguns em especial, principalmente esse Direitos Humanos, Cidadania e Violência no Brasil. À época eu utilizei o volume 2, e agora já estamos no terceiro volume, por conta de ter promovido em mim, inclusive, essa necessidade de buscar outras fontes, de sair da pesquisa de campo, de deixar aquela pesquisa de biblioteca. Então, essa forma de fomentar, junto aos meus professores, a pesquisa de campo, me fez escrever para esse livro e, a partir de artigos escritos para esse livro, fui utilizar também na minha dissertação, que foi de muito grande utilidade. Agora, uma curiosidade, professor. O senhor teve contato direto com essas pessoas que viveram, de fato, nessa época? Como é que foi essa troca de experiência, né, e de saber como que tudo aconteceu, né? Exatamente. Há que se dizer que, inclusive, essa fase ela tem toda uma aura romântica também. Desde aquele jovem estudante que saiu às ruas para tentar mudar o Brasil, aquele agente do Estado que estava cumprindo o seu dever. Há que se colocar também os dois lados. Os dois lados, exatamente. Essa, inclusive, é uma premissa que me foi muito bem orientada, tanto pelo meu orientador quanto os professores, na confecção desse trabalho. Mas essa troca foi o que mais de importante me realizou nesse trabalho. Verificar aquelas vítimas, o que aconteceu, qual que era o ideal delas, por que buscaram esse caminho de lutar contra um governo que tinha se estabelecido à revelia da vontade popular e lançar mão da sua família, da sua proteção, muitos vivendo em condições subhumanas, porque tinham que estar fugindo uma hora aqui, outra ali. Essa proximidade me fez crescer muito e ter uma outra visão, tanto quanto aqueles que foram vítimas, quanto aqueles que estavam exercendo a atividade de agentes de Estado, que também procurei, inclusive representantes políticos daqueles que não querem a revisão da lei da anistia. Então, essa troca foi bastante prolífera para o livro. Perfeito. Professor, agora então chegou a hora do senhor apresentar a sua dissertação. Fica à vontade e conta para a gente aí qual foi o resultado desse estudo. Ok. Bom, o tema é muito caro por conta de dizer respeito a uma história bastante difundida em livros, mas ainda hoje não tão estudada pelos nossos jovens. Muitos jovens, eu tenho percebido, que não conhecem a história recente do Brasil, a questão de você não poder, por exemplo, proferir o seu pensamento livremente no momento em que você contestava os atos do governo. Isso até bem pouco tempo atrás, isso não era possível. Então, o que aconteceu foi, como eu disse, nasceu da criação da Comissão Nacional da Verdade em 2011, em mim uma vontade de pesquisar, junto aos trabalhos da comissão, como é que ela poderia efetivamente seguir o que está estabelecido na Lei 12.528, de promover a reconciliação. Primeira questão que me veio foi o que seria essa reconciliação? Reconciliar com o quê? E o termo dessa reconciliação, através da pesquisa, da oitiva, daqueles estudiosos, de professores, de colegas, foi exatamente de buscar a verdade do passado, tentar promover a justiça, a memória e a responsabilização. Essa seria o arcabouço do que seria a justiça de transição no Brasil. Essa também vista como aquelas políticas que um governo estabelece a partir de uma saída de um período autoritário.
Vários governos na América Latina foram objeto de regimes ditatoriais, regimes em que a população não tinha o direito de escolher os seus representantes. Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, Chile são alguns exemplos aqui da América do Sul. A gente pode ver isso também que aconteceu na África do Sul, por exemplo. Até recentemente o apartheid era uma forma de ditadura da minoria branca. Então, a África do Sul também promoveu a sua justiça de transição. E aí me veio aquela questão, como será que o Brasil vai lidar com essa justiça de transição? Quais vão ser as políticas que vão ser implementadas pelo governo para estabelecer aqui uma reconciliação com o seu passado, para que o Brasil possa andar para frente? Andar para frente, nesse caso, não é um pleonasmo, é efetivamente um direcionamento. Por quê? Porque é preciso entender o passado, é preciso, sim, preservar a memória para que esses erros não aconteçam novamente no futuro. A partir daí, busquei, junto à Comissão Nacional da Verdade, conversar com vários dos seus membros, tive acesso, e isso foi muito, aqui quero de público agradecer a Comissão Nacional da Verdade, que franqueou livre acesso a todos os relatórios, todos os seus trabalhos, a minha pessoa, de forma bastante clara e fácil. Ouvi pessoas que foram ouvidas pela própria comissão, então eu ia às audiências em que essas pessoas eram ouvidas, após a sua oitiva, eu procurava essas pessoas e queria também perguntar alguma coisa a mais que não foi dito, ou alguma curiosidade que eu queria colocar num trabalho acadêmico. É preciso ressaltar que a dissertação é um trabalho acadêmico. O trabalho da Comissão Nacional da Verdade tem outro foco, um foco, inclusive, muito mais amplo, que é mostrar para a sociedade, efetivamente, que aquilo aconteceu. Durante essas oitivas de testemunhas, muita coisa foi revelada. A questão do acidente com Juscelino Kubitschek, o sumiço do deputado Rubens Paiva, o eventual suicídio de Vladimir Herzog, tudo isso com documentação que até então não se tinha. Tudo isso serviu para que, ao final, eu pudesse colocar num trabalho acadêmico, pelo menos aquela semente de vamos discutir esse tema, porque esse tema ainda não está sedimentado. O trabalho da comissão foi muito favorável, foi muito bom para que esse tema continue a ser dissecado, tanto na academia, quanto pelos cientistas políticos, para promover efetivamente essa reconciliação. Professor, te peço então um minutinho, a gente faz agora uma rápida pausa. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. O Academia está de volta e hoje a gente conhece melhor o estudo do mestre em Ciência Política e especialista em Direito, Alessandro Rodrigues. Agora a gente vai então começar o debate desse tema tão interessante. Acho que você vai ser apertado aí nas perguntas, né, Alessandro? Espero estar preparado. Doutor Vicente, por gentileza. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade de todos de estar aqui no seu programa. É uma honra muito grande, eu acompanhei o trabalho do professor Alessandro, não é? De ver crescer uma pesquisa de nível ímpar no Brasil e, sobretudo, a maneira como o pesquisador construiu a obra. O Brasil se tornou um exemplo para a humanidade. E aí vem minha pergunta: como este exemplo do Brasil pode se tornar um exemplo, vamos ser mais humildes, né, para a América Latina? No caso do Brasil, embora a Comissão da Verdade ela tenha vindo só em 2011, se formos falar de América Latina, outros países já tinham trazido à tona essa questão. E outros países, inclusive, eles trouxeram uma justiça de transição, a meu ver, um pouco mais completa. Quando digo isso, eu me refiro, por exemplo, à possibilidade de responsabilização dos agentes do Estado que agiram de forma desidiosa contra os direitos humanos. A gente fala, por exemplo, da própria Argentina, que o general Videla, ele morreu, na verdade, quando ele faleceu, ele estava preso, respondendo pelos atos que fez durante o período militar. Mas a contribuição do Brasil, me parece, assim, ser de uma certa forma, de apresentar a maturidade de um país continental e finalmente rever situações e mostrar a verdade de fatos
que, sinceramente, não eram possíveis de ainda aguardarem dentro daqueles velhos fichários, daqueles velhos baús. Eu acho que a sociedade brasileira clamava por isso. Então, eu acho que sim, que é um exemplo, pela forma que foi tratada, uma comissão que, a meu ver, foi bastante técnica, sim, pessoas da mais alta estirpe, pessoas que se debruçaram sobre documentos, que se debruçaram sobre uma matéria que, para muitos, não seria importante, porque se diz respeito ao passado, mas, como eu disse, eles tiveram a hombridade e a técnica de perceber que esse passado ainda representa muito para o futuro do Brasil. Então, acho que para os nossos vizinhos da América Latina, tanto é que tenho conhecimento, junto aos colegas da comissão, que vários países da América Latina mandaram emissários para acompanhar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, para verificar como é que você está fazendo isso. Quer dizer que o caso Rubens Paiva, como é que isso veio à tona agora? Onde é que estava esse documento? Como é que vocês conseguiram isso? Então, de certa forma, o Brasil, sim, nesse caso, principalmente da memória e da verdade, foi, sim, referencial para os países da América Latina. Vamos, então, para a segunda pergunta. Doutor Carlos, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Alessandro. Eu gostaria de expressar que estou muito feliz de estar aqui. Eu fui orientador do Alessandro no mestrado, conheço o trabalho, foi um dos melhores trabalhos apresentados e defendidos no nosso mestrado, e tanto é assim que poucos dias depois da defesa da dissertação, ele foi aceito para entrar como aluno no doutorado. Então, Alessandro, eu gostaria de fazer uma pergunta breve. Esse tema da justiça de transição é muito importante. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre as características da justiça de transição no Brasil. Professor, a justiça de transição no Brasil, ela, vamos colocar primeiro como contexto geral. A justiça de transição, esse termo referido pela primeira vez pela estudiosa Ruth Teitel, em 91, olha que é bem recente, ele diz respeito a políticas que vão ser elaboradas por um governo que acabou de sair de um período de grave crise institucional e muitas vezes graves crises contra os direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos mais fundamentais teriam sido colocados de lado. A partir disso, desse passado traumático de desrespeito aos direitos humanos, é necessário estabelecer fórmulas ou requisitos para se caminhar para frente, para que aquele passado seja não esquecido, que isso é importante, mas aprendido e que ele não volte a se repetir. Daí, traçou-se, então, alguns requisitos para essa justiça de transição. O primeiro dele é a memória. Memória seria a situação em que aqueles fatos ocorridos, eles passem a constar do imaginário popular da forma como aconteceram, que eles sejam publicizados, que eles não sejam esquecidos, que essa memória, que todos esses fatos, bons ou ruins que aconteceram, sejam publicizados. O outro é a verdade. Não adianta que esses fatos sejam distorcidos. O fato que aconteceu tem que ser estudado e verificado quais condições. A verdade que eu digo é a verdade histórica. Documentos, por exemplo, que nunca antes foram publicados, a partir da sua publicação, tornam-se verdadeiros enquanto documentos, enquanto possíveis de análise, por exemplo, por um estudante, por um cientista político. Então, a memória, a verdade, aí vem também a justiça. Nesse caso, a justiça seria, inclusive, segundo a nossa professora Simone Rodrigues Pinto, que é uma professora da Universidade de Brasília, está à frente, inclusive, do Centro de Estudos de Pós-Graduação das Américas, o CEPAC, ela coloca muito bem que essa responsabilização, ela pode ser, como foi no caso da África, por exemplo, do Sul, uma justiça restaurativa, né? Ou seja, não há necessidade de se punir penalmente, de se prender aqueles agentes, mas há uma necessidade que esses agentes, por exemplo, admitam que houve excesso. Essa admissão seria uma espécie de justiça restaurativa e aí, a partir daí, caminharia-se, vamos andar para frente. O que muitos estudiosos entendem é que no Brasil faltaria a justiça retributiva, ou seja, esses crimes que aconteceram, eventuais crimes que aconteceram durante o período militar, eles não estariam acobertados pela lei da anistia, porque serão crimes que não encobertos pela anistia ampla e restrita.
A partir daí, se não estavam encobertos, eles persistem até hoje, porque há desaparecidos até hoje. É um crime continuado. Se ainda persistem, eles deveriam ser, então, responsabilizados juridicamente. Como eu falei, é o caso, por exemplo, que aconteceu na Argentina, aconteceu também no Uruguai, no Chile, aconteceram várias responsabilizações contra esses agentes. No Brasil, nenhum agente do Estado foi efetivamente objeto de um julgamento e condenação. O trabalho me mostrou o seguinte, isso não há condição de dizer se está certo ou se está errado. Foi uma situação que o Brasil entendeu ser necessária. Até porque a lei da anistia, ela passou, em 2010, pelo crivo da justiça brasileira, pela mais alta corte. E entendeu-se que, sim, a lei da anistia deveria vigorar. Então, a partir daí, juristas entendem que, olha, a nossa justiça de transição diz respeito à verdade, memória, mas uma reparação, não uma responsabilização. Que reparação seria essa? Por exemplo, as indenizações que, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, foram dadas àqueles vítimas do governo militar. Então, sim, estaria aí completo a tríade, no caso brasileiro, que é peculiar, de justiça e transição. Verdade, memória e a reparação, que nesse caso foi a partir dessas indenizações de numerários para esses que se sentiram vítimas do governo militar. Alessandro, que recomendações você poderia oferecer a um estudante, a um mestrando que está terminando seu trabalho e que está muito preocupado porque o tempo está terminando? Que recomendações você poderia dar para um colega? A primeira recomendação, na verdade, é um fato. Isso acontece mesmo. Eu passei por isso, realmente. Quando chega perto do Quando prazo. chega perto do prazo, é aquela correria. Mas a primeira questão, professor, como o senhor me fez ver, inclusive, é se apaixonar por um tema. Se apaixonar e ter aquela pergunta pulsando dentro de você. Eu quero responder essa pergunta, ou pelo menos eu quero entender por que essa pergunta não pode ser respondida. Porque uma coisa que eu aprendi também na Unieuro com os meus professores é isso. Nem sempre você vai ter a pergunta, mas o importante é pesquisar sobre a pergunta. Isso é um engrandecimento acadêmico, isso é um engrandecimento intelectual. Então, a primeira questão é se apaixonar, pesquisar, a partir do momento que você está apaixonado, buscar fontes dignas, buscar realmente ser diligente, não fazer aquela pesquisa de biblioteca, correr atrás mesmo das fontes diretas e indiretas, que com certeza você vai ter êxito nesse seu trabalho. Tá certo. Bom, com essa dica bacana, então, a gente encerra o programa. Obrigada, professor, pela sua presença e pelos ensinamentos aqui. Acho que foi uma aula de história para todo mundo. Olha, eu que agradeço, fico muito feliz. É um tema que me deixa muito feliz de divulgar, de falar. É um tema que vai continuar por muito tempo ainda na cabeça dos pensadores, porque é um tema que faz com que o Brasil caminhe para frente, caminhe num futuro digno, que essas coisas não se repitam mais no futuro. Obrigada, doutor Vicente. Obrigada, doutor Carlos. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no Academia. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever o programa da semana, é só acessar o endereço que vai aparecer aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.